Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Continuando aqui no nosso isolamento social, protegendo a vida. Espero que vocês também estejam aí no isolamento social de vocês, cuidando da vida de vocês, protegendo a vida dos seus familiares, das pessoas que vocês mais amam, da sua comunidade, enfim. Enquanto isso, espero também que vocês estejam aprendendo cada vez mais na casa de vocês, certo? Focando sempre nos estudos, mantendo aquela disposição, mantendo aquele olhar fixo no aprendizado, certo? E vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Essa aula ela é destinada aos alunos do 7º ano, aula de ensino religioso, falando sobre diversidade humana, aula de número 2, ministrada por Brenda Lima Carvalho Rodrigues. Vamos lá. Pessoal, falar sobre diversidade humana, ela é muito importante, esse tema, ele é muito importante. Por quê? Diversidade humana, ele se liga a vários outros conceitos, mas diversidade humana ele se liga a algo muito presente na nossa sociedade, muito presente atualmente, que é o preconceito. Por que, professora, que ele se liga ao preconceito? O preconceito, ele vem quando a pessoa não consegue aceitar as diversas formas de pensar, de agir, enfim, das outras pessoas, certo? Então, quando você não consegue aceitar, não consegue conviver com essas diferenças, é que vem o preconceito, vem a ideia de preconceito. Então, esse conteúdo que nós vamos trabalhar, a diversidade de práticas, a diversidade do ser humano, a diversidade religiosa, vem para fortalecer a ideia de que nós devemos conhecer o próximo para daí formar os nossos pensamentos, formar as nossas ideias acerca do seu colega, do seu amigo, do próximo, certo? Esse conteúdo ele estará disponível na forma impressa lá na nossa escola, certo? Vai ser um conteúdo que está com essa imagem, certo? E que está também com essa nomenclatura, diversidade humana. Ela está lá na forma impressa e também estará disponível lá naquele drive, naquele link, lá no nosso, no nosso Instagram da nossa escola, ok? Vamos lá. Essa parte é um trecho que eu retirei lá da nossa apostila. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, à medida que eu fosse lendo aqui, que vocês fossem acompanhando também pela nossa apostila. Define-se o ser humano como sendo um ser complexo, dotado de bastante capacidade, contudo, e apesar de sermos idênticos em muitos aspectos, em muitos nós somos distintos. Professora, quais os aspectos que nós somos idênticos? Idênticos. Nós somos idênticos quando falamos que compartilhamos o mesmo planeta. Nós somos idênticos quando falamos que compartilhamos o mesmo país. Alguns compartilham o mesmo país. Nós somos idênticos quando falamos que compartilhamos dos mesmos direitos e dos mesmos deveres, certo? Enfim, várias características a gente compartilha. Outras características nos fazem ser distintos. Trouxe 3 pontos que retrata isso.
Primeiro, nós somos distintos biologicamente. Como assim? Nós, por exemplo, os pais, eles fornecem material genético, cada um fornece um material genético para a constituição de um novo ser. Esse novo ser, ele vai surgir, vai se formar com outro material genético totalmente diferente dos seus pais, do seu irmão, do seu colega, enfim, características genéticas totalmente diferentes. Outras características que nos fazem ser distintos é a cultura e a sua individualidade. Cada ser, ele é único, ele é singular, ele tem suas características próprias, tem suas características limitadas, certo? Características culturais específicas. Então, esses 3 pontos fazem um ser distinto do outro, certo? Então, nós somos diferentes. Sim, nós somos diferentes. E qual a importância e as vantagens da diversidade humana? Isso também vem na nossa apostila, certo, pessoal? Me acompanhem por lá, por favor. Sermos diferentes traz vantagens inerentes, sendo uma delas a aceitação pelo que é diferente. Ao vermos as diferenças entre nós, passamos a estar mais aptos para aceitá-las, respeitá-las, porque, como todos nós bem sabemos, existem determinados grupos, minorias como imigrantes, negros, pobres, que são alvos de desrespeito pela sua diferença. Com o tempo, as coisas tenderam a ficar diferentes, pois houve uma diminuição graças à aproximação com esse grupo minoritário. Para desenvolvermos as nossas capacidades e potencialidades como seres humanos livres, necessitamos de crescer e de viver em meios que nos permitam exercer e praticar a liberdade. Precisamos de nos sentir apoiados e desafiados, compreendidos e respeitados. Outra vantagem da diversidade humana é mesmo tornar o mundo mais justo e igual, sendo esta última palavra estranha, pois pessoas diferentes vivendo no mundo igual será impossível sem que tenha aceitação, respeito, compreensão e aprendizado. O grande problema não está na diferença em si, mas sim na incapacidade em torná-las semelhantes. Pessoal, o que é que todo esse texto está querendo nos trazer? O texto ele vem nos falar que somos diferentes, certo? É fato que existem diferenças entre os seres vivos. Só que essa diferença, se você chega a conhecer ela, você não trata ela como uma forma de ter um preconceito, um distanciamento. Você trata essa diferença como uma coisa favorável. Como é que ele pode ser favorável? Ele pode trazer justiça, ele pode trazer igualdade, essa diferença pode trazer uma pluralidade de ideias, ela pode nos fazer sair da zona de conforto, conhecer novas ideias, conhecer novas formas de pensamentos. Enfim, a diversidade é favorável, certo? Para a sociedade. É favorável. Então, deixar que essa diferença não afaste um ao outro, e sim aproxime. Faça que a gente procure no outro indivíduo algo que nos aproxime, algo que nos faça semelhantes, que nos faça ser semelhante, certo? A diversidade religiosa. Gente, nunca existiu na história da humanidade tanta diversidade em relação à religião como nos últimos tempos. Nos últimos 200 anos ocorreram vários novos movimentos religiosos, apareceram novos movimentos religiosos que enriquecem, sim, o nosso país.
Muitos religiosos, muitas religiões trazem isso como se fosse algo ruim, certo? Como se existisse somente uma religião que fosse a certa, a verdadeira, e que as demais trouxessem conceitos errados. Isso causa intrigas, causam guerras, causam brigas, desunião, sendo que a religião ela busca apenas um fim, certo? Elas podem vir por meios diferentes, mas elas só têm apenas um fim, certo? Então, você conhecer outras religiões, estar por dentro das outras práticas, não é errado. Não faz com que você se afaste da sua crença. De forma alguma. É difícil respeitar o que não conhecemos. Eu já falei isso para vocês. Por isso que é importante ter o diálogo, por isso que é importante ter o conhecimento, porque a partir do momento que você tem essa troca com o próximo, você conhece, começa a respeitar, certo? Nos dias atuais, as religiões podem se unir pacificamente, reivindicar seus direitos e, ao mesmo tempo, tornar pública essa diversidade desconhecida pela maioria da sociedade. Não podemos ficar apenas como espectadores diante do preconceito, do abuso, do fanatismo, das guerras, em nome de religiões, exploração da fé de pessoas inocentes em nome de Deus. Como eu falei para vocês, o objetivo principal da religião é transmitir os aspectos positivos dos seres humanos, relacionados à sua natureza, princípios e valores. Esse é o objetivo de todas as religiões. Então, para isso, a gente precisa pesquisar o universo religioso. A gente precisa dialogar sobre as religiões. A gente precisa conhecer todas essas religiões. Precisamos estudá-las para aí chegarmos a um consenso sobre ela. Quando nos permitimos conhecer as vivências e práticas religiosas do outro, não estamos abrindo mão de nossa própria convicção ou crença, como eu já falei para vocês. A gente só está dando abertura para conhecermos e, a partir daí, respeitarmos a opção do próximo. Quanto mais conhecemos as religiosidades, mais discernimento e clareza terão também sobre nosso segmento. O próximo também pode ter essa dúvida sobre as nossas opções, sobre as nossas convicções. Então, abrir espaço para esse diálogo vai trazer mais clareza para esse processo. Cabem nesse meio atitudes de respeito, de consideração, de diálogo e de paz. As religiões são caminhos diferentes que buscam o mesmo fim. Então, se eles buscam o mesmo fim, por que as brigas entre várias religiões que a gente sempre vê acontecer? Foi isso que eu trouxe para vocês no primeiro dia de aula, que eu comentei. Por que seria importante trabalhar ensino religioso em sala de aula? São por essas questões, pessoal, para trazer clareza, para trazer uma luz a respeito do que é a religião e da importância da religião no nosso dia a dia. Independente de qual seja, porque o objetivo dela é trazer esse respeito, a paz entre a humanidade, o diálogo e as considerações. Ser diferente é normal. Claro que ser diferente é normal. Todo homem ele vai possuir uma individualidade. Ele não vai ser perfeito, porém ele vai ser singular, vai ser limitado, vai ser único, certo? O preconceito ele vai ser um conceito antecipado e sem fundamento, como eu já comecei a falar para vocês. É muito presente por não enxergar essa individualidade do próximo. Mas olha, se eu consigo enxergar que eu tenho minhas particularidades,
que eu tenho a minha singularidade, que eu sou um ser limitado, que eu sou um ser único. Se eu consigo ver isso, por que eu não consigo aceitar que o próximo também tem sua individualidade, também tem sua singularidade, também tem suas limitações? Então, a partir daí, começo a repensar sobre várias vezes que eu tenho uma atitude de preconceito. Professora, mas eu não tenho, eu não tenho atitudes preconceituosas. Algumas dessas que eu vou pontuar no slide para vocês são atitudes que a gente pode estar realizando diariamente de preconceito. Preconceito de desigualdade social, preconceito de raça, de cultura, de beleza e imagem, peso, vestimentas, preconceito sobre estilo musical, enfim, inúmeras formas de preconceito que a gente pode estar realizando diariamente. Depois de saber disso, pessoal, eu trouxe para vocês um poema que eu acho muito lindo, é esclarecedor, ele é do Braulio Bessa, um poeta muito conhecido, ele faz muita participação na Fátima Bernardes, no programa Encontro. E eu gostaria de trazer para vocês porque ele detalha muito bem a desigualdade, né? O que acontece com coisas como desigualdade. Depois disso, pessoal, eu queria trazer para vocês um poema. Ele é do Braulio Bessa. E esse poema ele vai trazer exatamente o que eu quero passar para vocês quando a gente fala sobre diversidade de prática, diversidade humana, diversidade de religião, certo? Gostaria que vocês lessem junto comigo, prestassem bastante atenção, porque ele é um poema maravilhoso. Vamos lá? Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está, que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela normalidade que todo mundo é normal. Não é estranho ser negro, o estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, o estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre em sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. Pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja um homem ou mulher, você só é o que é porque também é diferente.
Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Não é lindo, pessoal? Muito perfeito. Então, a partir desse poema, eu gostaria que vocês pensassem em casa. Será que dá para minimizar os danos que são causados por diversos fatores que a sociedade tanto constrói em nossas vidas? Será que dá para mudarmos algo que a gente ainda hoje arrasta de tempos primitivos? Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de trazer para vocês um vídeo. Esse vídeo ele vem falar sobre a diversidade, né, social e falar sobre o respeito, o amor para com o próximo e a importância que tem disso dentro da nossa religião, da nossa sociedade. Prestemos atenção. Que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Atropelando os sinais, a história vai repetindo os erros que o homem traz. O mundo segue girando, carente de amor e paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. O que seria do caos sem a paz? O que seria da dor sem o que lhe apraz? O que seria do não sem o talvez e o sim? O que seria de mim? O que seria de nós? A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença.
esse vídeo. Com isso, encerramos a nossa aula. A próxima aula nós vamos falar sobre nossa identidade. Pessoal, queria falar com vocês que todas as atividades que foram propostas até então estão anotadinhas aqui na minha agendinha. E a atividade que foi proposta dia 20, na segunda-feira, né, passada, que era aquele do roteiro de estudos, para vocês interligarem o tema e lema da campanha da fraternidade com o coronavírus. Também falasse sobre o posicionamento religioso do seu líder religioso sobre o momento que nós estamos passando. Hoje eu queria propor para vocês que vocês assistissem a um vídeo. Esse vídeo é falando sobre diversidade, né, e falando também sobre inclusão social. Depois que vocês assistissem esse vídeo, vocês fizessem um relato, fizessem um resumo sobre a ideia que esse vídeo nos passa, quer nos passar, certo? Qual é esse vídeo, pessoal? Esse vídeo é o que está aqui nesse QR Code. Eu queria que vocês baixassem pelo celular o leitor de QR Code, focasse aqui no QR Code e ele vai encaminhar você até o vídeo, ok? Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, porque vai chegar um momento que a gente vai debater sobre elas. Elas vão contar como qualitativo e elas vão ser cobradas em futuras avaliações, ok? Aguardo vocês nas próximas aulas. Espero que fiquem na paz. Um grande beijo e saudade, viu, pessoal?